Bom, meus amores, a gente chega agora a um dos incisos mais capciosos, mais cobrados, mais frequentes e mais difíceis de se entender. Olha o tamanho da criança. Esse inciso é punk. Desculpe, me expressei mal. Era punk. Esse inciso é uma bobagem. É uma bobagem. O problema desse inciso é que ele está atrelado a alguns outros parágrafos. Você tem que olhar esse inciso e o parágrafo 9º, o parágrafo 11, o parágrafo 12. Você tem que olhar esse inciso e o artigo 39, o artigo 40, aí fica uma zona. Mas, isso acabou, seus problemas acabaram. Bom, eu vou mostrar para vocês agora o que é essa bobagem do inciso 11. O inciso 11, meus amores, do artigo 37, ele fala do teto remuneratório, ou dos tetos remuneratórios. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito, nem que o governador, nem que o Tribunal de Justiça, nem que o Supremo. É uma zona isso aqui, mas vai ficar bem fácil. Dá uma olhadinha aqui no que diz o inciso. Preste atenção, preste atenção. Hoje inclusive, eu convidei alguns alunos para assistir essa aula, tem alguns alunos convidados aqui, e eu estava mostrando exatamente no convite esse inciso. Preste atenção que isso aqui cai que é uma maravilha. Eu vou ler primeiro. Ele diz assim: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional. Olha, já falamos disso aqui, né? Direta, autárquica, fundacional, dos membros de qualquer... Ele deixa de fora aqui as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Certo? Os membros de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município. Os detentores de mandato eletivo, olha, os políticos, os eleitos. E os demais agentes públicos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias. Eu vou dizer assim, eu vou generalizar. Olha, todo mundo que recebe dinheiro de cargo dos cofres públicos, todo mundo que ocupa um cargo, emprego ou função pública, eu vou resumir isso, tá? Aqui ele não falou de empresa pública nem sociedade de economia mista, mas eu vou logo te falar, vai aparecer mais na frente, mas eu vou logo te falar. Empresa pública e sociedade de economia mista que receba repasse de verba pública, que receba dinheiro dos cofres públicos, também vai se encaixar aqui, certo? Ou seja, você é empregado público, é servidor público, é comissionado, não importa, de um órgão da administração pública direta ou indireta. Recebe repasse de verba pública? Sim. Então você vai se encaixar aqui. Aqui o que, Nelson? Aqui onde, Nelson? Dá uma olhadinha aí. Eu vou continuar. Percebidos cumulativamente ou não, incluindo as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Opa, todo mundo que recebe dinheiro, que ocupa cargo, emprego ou função pública, na administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital, municipal, não pode ganhar mais do que o ministro do STF. Não pode ganhar mais do que o ministro do STF. Aplicando-se como limite nos municípios, o prefeito. Nos estados e Distrito Federal, o subsídio do governador, no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais, no âmbito do Legislativo. O subsídio dos desembargadores, no âmbito do Judiciário. Limitando a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário. Vê que zona esse inciso. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, procuradores e defensores públicos. Nelson, eu estava entendendo, mas agora não estou entendendo nada. É simples. Olha só. Nenhum servidor público municipal, poderá ganhar mais do que o prefeito. O teto remuneratório de um município é o prefeito. O maior subsídio, remuneração, é do prefeito. No município é do prefeito. Nelson, nos estados a gente divide pelos poderes. O maior subsídio pago será o governador no Poder Executivo. No Poder Legislativo, o subsídio top, o teto, ninguém pode, no Legislativo, ganhar mais do que um deputado estadual. E no Judiciário estadual, ninguém pode ganhar mais do que o desembargador. Certo? Os desembargadores, inclusive, ele diz aí, né, ganham 90,25% do STF. 90,25% do STF, do teto do STF. Mas no Estado, no Poder Judiciário, não só no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público, senhoras e senhores,
até faltou aqui, eu botei Ministério Público e Defensoria, mas o inciso fala até mais. Ele fala Ministério Público, Procuradorias e Defensoria. Tá? Ele fala Procuradorias também. Mas enfim, para o Poder Judiciário, para as Procuradorias, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, ninguém pode, no Estado, ganhar mais, nesses casos aí, do que o desembargador do Tribunal de Justiça Estadual. Certo? Ok? E ninguém pode, na esfera federal, Nelson, na esfera federal, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. Esse é o teto dos tetos. É o que eu chamo e chamarei agora de tetão. O teto remuneratório. O topo da remuneração paga pelos cofres públicos federais, estaduais, distritais, municipais do escambais. O escambau é o Supremo. Nelson, o presidente da República não ganha mais do que o STF? Não ganha. Nem o presidente do STF, desculpe, da República ganha mais do que o ministro do STF. É claro que o presidente da República não ganha mais do que o ministro do STF. Pode ganhar a mesma coisa, mas mais não. Só que ele não paga nada, né? Não paga aluguel, não paga energia, não paga água, não paga carro, não paga gasolina, não paga motorista, não paga roupa. Não paga nada, meu amigo. Nada. Ainda ganha presente pra caramba. Lembra dos containers de presente de Lula? Não sei se você lembra disso, mas enfim. Não paga nada e ainda tem um cartão de crédito ilimitado. Que quem paga a conta no final do mês é você. Você que paga a conta. Certo? Porém, em espécie, né, no bolsinho dele ali, ele não ganha mais do que o ministro do STF. Certo? Ok? Difícil isso, meus amores? Difícil isso? O inciso seguinte, o 12, até complementa, vou sair aqui da sua frente. Ó. Os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao Executivo. Então, o presidente da República ganha mais do que o subsídio dos membros dos tribunais superiores, ganha mais do que os deputados e senadores, certo? Ele só não ganha mais, a exceção para esse inciso exatamente aqui, né? Ele só não ganha mais do que o próprio tetão. Essa história que não ganha mais do que o Poder Judiciário, isso não vale para o tetão, o teto remuneratório. Ninguém pago pelos cofres públicos ganha mais do que o tetão. Nelson, mas Silvio Santos ganha mais do que o tetão. Uma vez um aluno me perguntou isso, mas Silvio Santos ganha mais. Silvio Santos não é pago pelos cofres públicos, meu querido. Certo? Ok. Tá certo? Detalhe. Os presidentes e diretores das empresas públicas e sociedades de economia mista que não recebem repasse de verba do governo não precisam respeitar o tetão. Isso está lá na primeira aula de Direito Administrativo na Veia também. Presidente e diretores das sociedades de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, e das empresas públicas, Caixa Econômica, que não recebam repasse de verba, não precisa de repasse de verba para se sustentar. Eles não se mantêm com dinheiro público, o dinheiro é deles, privado, iniciativa privada, explorando a atividade econômica. Então, a empresa pública e sociedade de economia mista, exploradora da atividade econômica, que não precisa do repasse de verbas do governo, podem pagar aos seus presidentes e diretores mais do que o tetão. Certo? Dá uma olhadinha lá em Direito Administrativo na Veia. Primeiro assunto. É importante. Tá bom? Ok? E aí quando você faz essa casadinha, né? Administrativa agora com constitucional em 15 dias, pum! As conexões e as sinapses acontecem. Fica tudo muito mais fácil. Por falar em sinapse, estudar texto da lei, ou nesse caso da gente da Constituição, é difícil, é chato. Por quê? Porque às vezes você está lendo esse inciso 11, você lê o inciso 11, mas você tem que estar atento ao que diz o artigo 39, ao que diz o parágrafo 12, ao que diz o parágrafo 9º do próprio artigo 37. E aí a gente vai aqui agora fazer esse link, fazer essa costura. O 39 ainda não, porque a gente não chegou nele. Né? Mas os passados e esse presente a gente vai bater aqui. Olha só, olha o que diz o inciso, o parágrafo 9º. O disposto no inciso 11. Ai meu Deus, o que é que diz mesmo o inciso 11, Nelson? O tetão, pessoal. O tetão, isso aqui, esse é o inciso 11. Tá vendo aqui por trás desse campozinho azul, desse quadro azul? Vamos lá. O disposto no inciso 11, tetão, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebem recursos da União, Estado, Distrito Federal e Município para o pagamento de despesa pessoal ou custeio em geral. Opa, isso quer dizer que elas só respeitam o tetão se elas receberem repasse de verbas públicas.
Nelson, não recebe. A Petrobras ela é superavitária. Apesar do governo roubar, é superavitária. Ela dá lucro. Caramba, inclusive é uma das empresas mais lucrativas do planeta. Ela precisa respeitar o tetão? Não, é o que diz o parágrafo. Não se aplica. Só se aplica se ela for o quê? Aplica-se o tetão se elas receberem em repasse recursos públicos, seja da União, Estado, Distrito Federal ou município. Certo? Ok. Olha o outro. O artigo 37, parágrafo 11, diz assim ainda: não serão computados, para efeitos de limites remuneratórios que tratam o tetão do caput desse artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Então, se eu estiver recebendo uma indenização dos cofres públicos, essa indenização pode ultrapassar o valor do tetão. Certo? Vou te dar um exemplo sem vergonha, tá? Um exemplo que eu acho questionável, muito questionável, mas o Tribunal de Contas, isso sempre é bacana porque é o órgão que deveria fazer a fiscalização, cara. Tem um Tribunal de Contas de um estado aí, eu não vou dizer qual é, tá? Eu não vou dizer qual é. Eu vou dizer, é o meu estado. Tem o Tribunal de Contas do estado fez um projeto de lei, tomou iniciativa, houve o projeto de lei, aprovou o projeto de lei e tudo mais. A Assembleia Legislativa aprovou. Acho que a culpa não é nem do Tribunal de Contas, né? E sim da Assembleia Legislativa. Mas o fato é que há uma lei que diz que a Procuradoria, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, e o conselheiro presidente do Tribunal de Contas, eles, por ocuparem cargo de presidência, então o procurador-geral do Tribunal de Contas, por estar num cargo de uma função comissionada, um cargo de direção, além de membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, ele também é o procurador-geral. Ele não é só o procurador do Tribunal de Contas, ele é o procurador-geral, ele está no cargo de direção. Ele ganha uma indenização, uma gratificação, na verdade é uma indenização de R$7.000. E quando você soma aos 20 e muito que ele já ganha, com esses R$7.000, o subsídio desse procurador ultrapassa o tetão. Ele ganha mais do que o ministro do Supremo. Caramba, mas por que, Nelson? Porque eles entenderam que esses R$7.000 a mais tem caráter indenizatório. É para compensar, vê que safadeza, é para compensar a atribuição a mais, o trabalho a mais que tem ser o procurador-geral. Mas veja que é uma brecha, né, que eles encontraram. Poxa, como é que eu posso fazer para esse cara ganhar mais do que o tetão? Opa, já sei. Vamos criar uma gratificação extra e dar a ela o nome de indenização. Porque o parágrafo 1º diz isso, né? Olha, eu posso ultrapassar o tetão se eu receber uma parte da minha remuneração tiver caráter indenizatório. Eu não entendo que caráter indenizatório é esse. Do cara num cargo de chefia, agora eu tenho que indenizar o bichinho. Vou indenizar porque ele está no cargo de chefia. Então sai da chefia. Se é um prejuízo, tira ele da chefia. Mas, se a parcela da remuneração, vamos imaginar, você ganha R$10.000, 20 mil reais. Aí vai ocupar um cargo público, mas vai ganhar uma gratificação indenizatória, caráter indenizatório de R$30.000. Caramba, 30 mil mais 20 mil vai ganhar R$50.000, é mais que o STF? É, bem mais. Pode, então, ganhar mais que o STF? Pode. Teu salário base, teu salário principal, tua remuneração, teu subsídio fica abaixo do Supremo e o que passar só pode ter caráter indenizatório. Certo? Ok? Caráter indenizatório eu posso passar do tetão. Certo? Bom, e por fim, o parágrafo 12 também merece destaque porque ele também está relacionado com o tetão. E ele diz: para fins dos dispostos no inciso 11, o tetão do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e Distrito Federal e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e à lei orgânica do Distrito Federal, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,5% do subsídio mensal do STF. Então lembra que os desembargadores, eles já ganham, eles têm como teto, eles não podem ganhar mais do que 90,25% do STF. O que ele está dizendo aqui é que os estados e o Distrito Federal podem, prevendo nas suas constituições estaduais e nas suas leis orgânicas, pode fixar os tetinhos.
Ele pode dizer assim, olha, ninguém pode ganhar mais aqui no meu estado, ninguém pode ganhar mais do que o desembargador. Nem mesmo o governador poderá ganhar mais do que o desembargador. Ele pode falar isso? Pode. O parágrafo 2º abre essa possibilidade. Quer dizer que isso acontece? Não, depende da Constituição de cada estado e da lei orgânica do Distrito Federal. Certo? Ele continua não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios de deputados estaduais nem vereadores. Ou seja, eu não posso usar isso aqui para deputados estaduais e vereadores. Só para desembargadores. Certo? A referência é exclusivamente para desembargadores. Ok? Bom, eu vou ficar por aqui porque o tetão é realmente bem capcioso. E vou mudar aqui a tela e ver se tem alguma pergunta.